Olá, meus irmãos, paz eterna para todos, melhor noite aí para você, um bom dia para quem está vendo essa mensagem de dia. Você que não é inscrito, meus irmãos, escreve aí, dá um joinha, divulga essa mensagem. Aperte a opção todas e também não esqueça do like. Meus irmãos, nós estamos com um tema hoje aqui, o reino eterno de Deus. É uma mensagem bem conhecida porque nós temos falado muito aí nesse canal sobre o reino de Deus. Porque na mentalidade de muitas pessoas hoje, um dia nós vamos morrer e vamos para o reino dos céus. Baseado em alguns textos mal compreendidos. Esses dias eu fiz uma pergunta para um irmão, fui comprar uma peça na loja que ele trabalha e disse que quando que ele iria viver a eternidade. Ele disse, olha, eu não sei porque eu não morri ainda. Então as pessoas têm a concepção que a eternidade, o reino dos céus, nós precisamos morrer para irmos para o reino dos céus. Na realidade não era nada daquilo que passaram para nós, porque Jesus disse que o reino tinha chegado. E hoje nós vamos estar entendendo alguns versos da palavra que vai nos provar que Deus é eterno e Ele queria que o seu reino, o seu domínio sobre a terra também fosse eterno. Mas se não, o domínio de Deus sempre não foi eterno na terra. Não, era a vontade de Deus que Ele fosse o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e governasse realmente o mundo. Mas lá, quando Moisés foi pegar as tábuas da lei, ali o povo quis uma lei, o rei humano. E quando eles pediram um rei também lá em Saul, ali Deus agora não pode ser rei deles. Então o reino foi dado ao domínio do homem. Saul era o rei, depois Davi, mas Deus tinha uma promessa que o seu reino seria eterno, de eternidade a eternidade. Nós vamos ver o Salmo de número 145, versículo 13, que vai dizer assim: o teu reino é um reino eterno, o teu domínio dura por todas as gerações. Então, se alguém um dia pensa que não vai ter geração na terra, a Bíblia está dizendo que o seu reino é de geração a geração. O mundo pode acabar, Simar? Pode até acabar, mas não está escrito na Bíblia. Aquele mundo que Jesus disse que ia vir ao fim era aquele mundo judaico daquela época. Hoje o mundo pode até ser destruído. Mundo, as pessoas, né? Que o mundo não se destrói. As pessoas podem ser dissipadas de uma vez por todas sobre a terra? Talvez pode. Porque nós estamos vivendo numa época agora perigosa. E vocês têm visto aí as notícias e você pode entender que o homem ele pode até destruir o mundo, o ser humano da terra. Mas aonde ficaria a vontade de Deus? Daniel capítulo 4, versículo 3, que vai nos dizer assim: quão grandes são os teus sinais e quão poderoso as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno. O seu domínio de geração em geração. Então nós vemos aqui que Daniel entendia também que o reino de Deus seria um reino eterno. Seria um reino eterno porque tinha uma promessa que Deus seria rei de toda a terra. Daniel capítulo 7, versículo 27, que vai dizer assim: o reino e o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados a um povo do santo do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Simar, como é que Deus vai dar um reino, uma pessoa, ou um mundo, ou uma nação, e todos vão lhe obedecer? Paulo diz lá em
Romanos capítulo 8, versículo 13 em diante, que a carne não pode fazer a vontade de Deus. Então esse reino nunca seria um reino no mundo físico. Seria um reino no Espírito, porque Deus é o Pai do Espírito. E um dia ele iria matar a carne, conforme matou na cruz, que todos morreram em Cristo, para que as pessoas pudessem reinar no Espírito. Hoje existe dois reinos, o reino da carne e o reino do Espírito. Deus não é Deus de carne. Sim, mas então eu posso fazer o que quiser com a sua carne? Paulo diz, eu posso tudo, mas será que tudo me convém? É questão de lógica, é questão de conhecimento e de entender realmente que Deus precisa reinar na minha e na sua vida. Mas em que parte? No nosso entendimento. Para nós mortificar essa fera que existe dentro de nós e vivermos uma vida tranquila diante de Deus. A chegada do reino. Então, todos os profetas, eles anunciavam que um dia Deus seria rei de toda a terra. Mas esse reino seria como, Simar? Jesus, ele vai dizer como era esse reino. Nós vamos ver aqui na frente. A chegada do reino. Mateus capítulo 3, versículo 1, que vai dizer: naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judéia. João apareceu pregando no deserto da Judéia, cumprindo todas as profecias que o Antigo Testamento profetizava que o reino de Deus seria um reino eterno. E agora ele vem anunciando que esse reino estava chegando, estava sendo inaugurado. Versículo 2, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Hoje, Simar, eu preciso me arrepender porque o reino é chegado? Não, meus irmãos, porque o reino já chegou há 2000 anos atrás. E eu preciso me arrepender para começar reinando? Arrepender de quê? Dos seus erros, dos seus fracassos? Claro, voltar atrás com pessoa que você pisou nele, talvez deu uma palavra, isso é arrepender daquilo que você fez. Mas se hoje eu for arrepender porque o reino é chegado, essa palavra não aplica a nós. O que eu posso fazer hoje? Me arrepender e começar a reinar, arrepender da minha vida que eu venho vivendo, uma vida carnalidade, uma vida que não glorifica a Deus, aí sim. Agora, ali não, eles precisavam arrepender porque o reino estava chegando. Hoje, se você precisa se arrepender, pode se arrepender das obras que você pratica, que eu pratico, porque o reino já chegou há 2000 anos atrás. Talvez você está vivendo na plenitude desse reino, mas não sabe. Você está pensando que um dia você vai ir para o reino, mas eu tenho uma notícia boa para você. Já faz 2000 anos que o reino do céu chegou na terra. E geralmente hoje o cristianismo estão pregando que o reino vai vir. Outros já melhoraram a pregação. Já disse que o reino já veio, mas não veio por total. É metade do reino. Que Deus é esse que estabelece uma metade do reino? E um dia ele vai voltar para estabilizar o seu reino para sempre. Mas quando? Essa promessa é para nós? Tem certeza que a Bíblia está dizendo que Jesus iria voltar a um futuro muito distante? Ou todos os discípulos pregavam que o reino tinha chegado e que o fim ia vir sobre aquela geração? O fim de quê, Simar? O fim totalmente daquele governo humano que saía do templo de Jerusalém, conforme ele disse para a mulher samaritana. Os nossos pais dizem que nós adoramos nesse monte, mas você disse que tem que ser lá em Jerusalém. Hoje é assim, qual é o lugar certo de adorar, Simar? Eu falo para você, não existe um lugar certo de adorar. Porque o nosso corpo é o templo de Deus, ele não habita em templo feito por mão de homens. Eu posso reunir em um lugar, tanto pode como deve, fica à vontade, mas sabendo que lá não é casa de Deus. Jesus disse, mulher, eu vou acabar com isso tudo. Vai vir tempo, e já é tempo, porque nem nesse monte, no templo ali
havia um templo ali também no Monte Gerizim. E em Jerusalém também havia um templo de Salomão. Jesus está dizendo, vai vir tempo, e já começou, que nem lá em Jerusalém e nem nesse templo no Monte Gerizim vocês vão adorar. Então vamos trazer para a realidade hoje. Se Jesus aparecesse hoje e aquela mulher samaritana voltasse àquela cena, Senhor, eu precisava, os meus pais são da Batista, os meus avós é da Assembleia, e o meu irmão é da Adventista. Eu estou meio confuso agora. Qual é a igreja que eu tenho que ir? O que Jesus responderia para ela? Mulher, vai vir tempo e já é tempo, que nem na Assembleia, nem na Batista, nem na Adventista, ninguém vai adorar. Porque Deus é Espírito, e o que importa é que nós adoramos Ele em Espírito e verdade. Eu posso se reunir? Pode, meus irmãos, qualquer lugar. Desde que fala que o reino já chegou, o fim já veio e nós já estamos no reino eterno de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 14, que vai nos dizer assim, para que se cumprisse o que foram dito pelos profetas Isaías, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, o caminho do mar além do Jordão, a Galiléia dos gentios. Versículo 16. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. Sim, os que estavam assentados nas regiões da sombra da morte, a este a luz raiou. Esse versículo aplica nas nossas vidas hoje. Nós estávamos sentados esperando vir uma luz quando nós estivemos em trevas. Trevas ali, meus irmãos, era falta de conhecimento. Porque a mensagem de Adão passou para todos. Todos estavam nas trevas. Todos estavam sem conhecimento. Mas a promessa que havia entre os profetas é que um dia a luz iria brilhar. E brilhou a luz do entendimento quando Jesus aparece ali. E o versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aquele povo estava em trevas, sem conhecimento de Deus. Ele estava na região da sombra da morte, porque eles estavam condenados à morte, sem se religado com Deus através de Adão. Mas tinha uma promessa que o reino de Deus iria vir para eles. Ia vir descendo, era um reino no espírito e no coração, no entendimento. É o que nós estamos passando nessa noite. Então aquele reino que estava chegando era a inauguração do reino. Estava chegando a graça e a lei ficando para trás. Porque toda lei nunca salvou ninguém. Era apenas um aio. Era um guia para que a luz chegasse. Lucas capítulo 10, versículo 8, que vai dizer assim, também em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que puser diante de vós. Curai os enfermos que nela houver, e dizer-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Simar, essa mensagem aqui, eu posso pregar ela hoje? Posso pregar sem até conhecimento, igual muitos pregam aí. Agora eu vou chegar hoje diante de um púlpito e vou pregar essa palavra, dizendo que é chegado o reino de Deus. E a casa que eu entrar, ali eu vou comer, e vou beber, e vou anunciar o evangelho. Esse evangelho, que o reino de Deus é chegado, eu posso dizer que o reino já tem 2.000 anos de história. Agora, se aquela pessoa não tem esse conhecimento, ela pode passar a ter. Então, na casa em que entrar, ali vocês anunciam para eles que é chegado o reino do céu. Quantos cristãos já foi na sua casa te visitar e disse que o reino de Deus já tem 2.000 anos de história? Nunca, e nem vai dizer, porque se o reino do céu já chegou,
O que as pessoas estão fazendo lá dentro daquele presídio todo dia? Tem que dar isso, tem que dar seu tudo. E se não for lá, o diabo vai te pegar. Isso é vida cristã? Então, na casa em que entrasse, eles tinham que comer de tudo que colocasse na mesa. E se tivesse algum enfermo ali, eles oravam e o enfermo ficava curado. Então hoje, Jesus mandou você pregar o evangelho? Mandou. Baseado em quê? Nesses textos? Então na casa que você entrar, se tiver um enfermo, você tem que orar e tem que ser curado. Por que ele manda hoje só pregar o evangelho e o resto não acompanha nós? Porque essa mensagem não era para nós. Era para um público que estava pregando o evangelho porque o fim viria logo à frente no ano 70. Sim, mas você está dizendo que Deus não cura? Sim, eu estou dizendo que Deus não cura. Eu estou dizendo que os discípulos receberam essa autoridade. Você recebeu? Faz prova dela então. Deus cura, sempre curou, vai curar. Depende do lugar, da fé e daquilo que Ele quer fazer. Agora, não depende da minha força e da minha autoridade, meus irmãos. Você sabe que não funciona assim. Versículo 10. Mas em qualquer cidade em que entrarde, e vós não receber, saindo pelas ruas, dizei até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós. Contudo, sabeis isto, que o reino de Deus é chegado. Então Jesus está dizendo, na cidade em que vocês entrar, ou nas casas que vocês entrar, se vocês anunciar o reino lá, e eles não aceitar, vocês batem o pé. Simão, quantas pessoas estão morrendo lá no Afeganistão? Lá ele mata todo quanto é tipo de cristão, e Deus me mandou para lá. Mandou nada. Porque a mensagem só poderia ser anunciada onde que eles quisessem. Hoje existem várias pessoas indo para o corredor da morte. Vão pregar um país que está fechado. Que a ordem lá é de matar cristãos. Se aqui Jesus está dizendo, se eles não receberem essa mensagem, mete o pé nessa cidade. Mas hoje não, é ensinado que você tem que morrer pelo evangelho. Aí vai contra a palavra. Mas que palavra ele vai pregar lá que o reino de Deus está chegando e que Jesus está voltando? Essa mensagem ela tem 2000 anos de atraso, meus irmãos. Marcos capítulo 1, versículo 15, que vai dizer assim: e dizendo, o tempo está cumprido. O que? O tempo está cumprido? Cumprido de longe ou estava se cumprindo ali? Tudo que os profetas tinham profetizado. Os tempos está cumprido. E é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no evangelho. Meus irmãos, essa mensagem foi para aquela geração, porque o reino estava chegando. As pessoas hoje estão nas instituições sendo enganadas por uma mensagem dizendo que um dia eles vão para o reino dos céus. Mas a Bíblia está com eles. E Marcos capítulo 1, versículo 15 vai dizer, e dizendo, o tempo está cumprido. Está acabado, está cumprido. As profecias já se cumpriu. É chegado o reino de Deus. Havia um tempo que aquilo iria se cumprir. Estava se cumprindo. Cumpriu o dia que o reino chegou. Arrependei-vos, porque arrependei-vos e crer no evangelho. Então o evangelho trazia a claridade do reino, as promessas que Jesus tinha feito. E eles eram pecadores, porque eles estavam pautados na lei de Moisés. E pela lei nenhuma alma se salvaria. Todos eram pecadores, porque quando a lei mostrava o erro deles, se mais hoje a lei não mostra os nossos erros, qual lei? Lei civil ou a lei de Deus? A lei de Deus está onde, Simão? Está em nós, no nosso espírito. E quando você erra, Deus bate o martelo e te condena?
Ou a condenação ficou na cruz? O escrito de dívida foi riscado. Então eu posso fazer tudo. Paulo diz, eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Hoje é criada uma geração de cristãos que eles só obedecem a Deus, entre aspas, porque pregaram para ele que tem um inferno, pregaram para ele que as almas que morrer aqui vai pagar lá na eternidade, pregaram para ele que Deus castiga hoje. Então as pessoas estão lá assim, quando você prega a graça, diz que o tempo já, o reino, já nós estamos no reino, precisamos reinar, as pessoas metem o pé na jaca. Porque eles nunca tiveram amor no coração e temor de Deus. E realmente o que está dentro deles aparece, porque a obra consumada faz realmente mostrar quem você é. Agora, a instituição, ela tapa os erros, faz uma promessa que você um dia, e o tempo vai passando, e você está pensando que a eternidade vai começar depois da morte. Depois da morte, a Bíblia diz, meus irmãos, não há lembrança de mais nada aqui. Ah, eu vou ver meu pai, vou ver minha mãe. Onde? Será que Salomão vai ver as mulheres dele lá? 300 mulheres e 700 concubinas. Será que ele vai ver isso lá mesmo? Meus irmãos, sai desse engano. Eu sou templo de Deus. Isso aqui é o quê? Do pó eu vim, do pó eu vou retornar. E o que volta para Deus? Nada, porque nós não vamos voltar para Deus, porque Deus já está em nós. Nós somos a morada de Deus. Então viva a eternidade. Viva hoje. Ama o seu irmão. Ama a sua família. Vive uma vida regrada na bondade, no amor, na mansidão. E você vai estar reinando em vida em perfeita vitória. Não é uma vida no caixote ou numa instituição que te garante a vida eterna. A vida eterna era aquela e é hoje que conheça o plano de Cristo que veio e manifestou lá, reinou durante 70 anos do seu nascimento até o ano 70, e ele entregou o reino ao Pai. E hoje não é trindade, é apenas um Deus que faz morada em nós. E também em você que não sabe. 2 Pedro capítulo 1, versículo 10, que vai dizer assim: portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e a eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçará, porque assim vos será amplamente concedido a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro estava alertando aqueles irmãos que era para eles manter firme. O reino estava chegando, mas havia a lei e graça ali vigorando. O reino eterno era o reino sem fim. E eles precisavam permanecer na graça para galgar esse degrau para a entrada do reino eterno de Deus que ele iria estabilizar depois do ano 70, quando aquele templo caísse, quando tudo viesse ao chão, aquele reinado seria envergonhado, os judeus foram levados para todas as nações, acabou o templo, agora Deus poderia habitar no homem, como diz Apocalipse, que diz, olha, eu andarei com eles e eles comigo. Andarei a futuro, Simão. Para eles era futuro, bem próximo. Para nós já é passado muitos anos. Lucas 17, 20, que vai dizer assim: sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Simão, que você está pregando é heresia. Então Jesus é um herege. Respondeu-lhe: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ei!
Você nunca vai ver o reino, porque Jesus disse que o reino não viria com aparência. E hoje, Simar, como é que eu vou ver o reino? Você não vê. Porque o reino não é visível. O reino, ele está dentro de nós. É o que Jesus está dizendo. Nem dirão ele ali ou ele aqui. Pois o reino de Deus está dentro de vós. O reino estava chegando, Deus estava inaugurando, o tempo estava se cumprindo. Então o reino estava chegando e um dia ele iria estabilizar para sempre. Estabilizou lá no ano 70. Jerusalém foi julgada, destruída e o reino foi implantado. E o homem perde domínio. Hoje Deus é adorado em espírito. Paulo diz que aqueles irmãos não eram... Eles precisavam ser a carta de Cristo, não escrita com papel, com tinta. Hoje a Bíblia serve para nós, serve para entendimento, para lição de vida, mas aqueles acontecimentos já aconteceu lá no passado. Hoje ela serve para orientar realmente o cidadão que já nasceu nesse reino. Mas isso aqui daqui a uns 1000 anos é capaz de dominar o mundo. Por enquanto existe uma fagulha em cada cidade. Nós estamos aqui em Unamar, Cabo Frio tem um grupo, Búzios tem um grupo, Rio das Ostras também tem um grupo bem pequeno. Esse grupo não é muitas pessoas, porque cada um que entende essa mensagem, ele descansa em Deus. Macaé também tem um grupo, Rio de Janeiro tem vários grupos. No mundo todo existe uma pessoa igual eu, ou mais doido do que eu, dizendo que a Bíblia, ela já se cumpriu. Mas os teólogos não. Enquanto todo dia está se cumprindo e as pessoas vão ficando emburrecidas todo dia. Hebreus capítulo 12, versículo 28, que vai dizer assim: visto que nós temos um reino que nada pode destruir, sejamos agradecidos, servindo a Deus com coração grato, e com santo temor e reverência. Então Paulo está dizendo que eles tinham um reino. Qual era o reino? O reino que Jesus trouxe, o reino que João Batista disse que tinha chegado, o reino que Jesus disse: ide anunciar que é chegado o reino de Deus. E hoje você não vê um sermão nos púlpitos dizendo: meus irmãos, nós já estamos no reino eterno de Deus. Irmão, os justos não herdarão o reino. Aí fica difícil você ver uma mensagem dessa, né? Há 12.000 anos de atraso. Ou eu sou muito doido, irmão, não entendo nada, ou tem alguém fora da realidade aí. Então precisamos analisar. Romanos capítulo 14, versículo 17, que vai dizer assim: porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria no Espírito Santo. Simar, o reino de Deus é o que para você e para a Bíblia? Paulo está respondendo: o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é orgia, não é falsidade, não é bebedeira, não é palavrão, não é fofoca, não é julgamento, mas é o que, Simar? É paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Um cidadão que não entende do reino, que ele está matando, está roubando, ele vai para o reino? Não, porque não tem como ir para o reino. Jesus disse que nunca ninguém iria para o reino estava chegando. E esse reino é para quem? É para aqueles que queiram entender e participar desse reino. O filho pródigo, qual deles estava perdido? Que ali é uma analogia às 12 tribos de Israel. O mais moço pediu a sua contribuição, os seus bens e meteu o pé. Gastou tudo, fez tudo que ele queria. Depois ele caiu em si em entender realmente a posição que ele estava e a posição que ele ficou. Ele caindo em si, com a sua boa consciência, falou: que bobeira que eu fiz. Eu voltarei, eu vou pedir perdão. Meu pai, pequei contra Deus, pequei contra ele. Já não sou digno mais de ser filho do meu pai.
Eu quero que ele me trata como empregado. Quando ele chegou lá, o que aconteceu com ele? Você conhece o texto? O pai matou um boi, botou um anel, calçou ele e disse: esse filho estava perdido. Quando que ele teve ganho? Ele sempre foi um perdido. Ele nunca entendeu, mas ele, pelo menos, ele tomou coragem para pegar aquilo que era dele. E ele não merecia. E o mais velho que estava em casa ficou com inveja. Ele disse assim: olha, eu estou com meu pai há tanto tempo e ele nunca me deu um cabrito. E o pai falou o quê? Meu filho, esse irmão seu estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Morto em quê? Naquela mentalidade dele, mas nunca deixou de ser filho do pai. Hoje, se a pessoa sai da igreja, ao afastado, ao desviado, mas que igreja? Igreja de Paulo? Igreja de Pedro? Igreja, a palavra, meus irmãos, lá a igreja era uma comunidade de pessoas que analisava a escritura. Era nas casas. E o filho mais velho? O filho mais velho, tudo era dele, mas ele não tinha nada. Porque ele estava debaixo também de falta de entender, ele não desfrutava daquilo. Sim, mas o que significa essa mensagem quando Jesus quis passar para ele? Essa mensagem, meus irmãos, foi, sabe o quê? 12 tribos de Israel. Israel foi dividido em 12 tribos. Quando Jesus vem pregar o evangelho trazendo o reino, 2 estavam dentro de casa, mas estavam o quê? Comendo o quê? Era pecadora também. Tinha tudo, mas não tinha nada. Estava nas trevas do conhecimento. E o filho pródigo? É as 10 tribos que saiu. Foi dispersa pelas nações. E ela começou a ser escrava, mas a Bíblia diz, Jesus diz, olha, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco de Judá ali, Jerusalém. Me convém eu mesmo ir buscar. E quando esse evangelho do reino for pregado em todo o mundo, terra habitada daquela época, onde as 12 tribos estavam espalhadas naquele mundo, já falava outras línguas, já tinha se misturado com outras nações, mas Deus disse que iria resgatar. E lá em Apocalipse você pode ver, da tribo de Judá 12 mil, da tribo de Benjamim 12 mil, esses foram eleitos, receberam a boa mensagem, creram em Cristo, não se contaminaram com mulher, com religião, e eles reinaram com Cristo durante 1000 anos. 1000 anos é 1000 anos simbólico. Então o reino chegou lá. Aqueles que creram em Cristo, que escaparam do cerco de Jerusalém do ano 66 até o ano 70, esses conseguiram passar da morte para a vida e ser livres do juízo. Simai, aqueles que não creram em Cristo, morreram dentro de Jerusalém, pensando que a palavra de Cristo não ia se cumprir. Conforme ele disse em Lucas capítulo 21, quando vide Jerusalém cercada de exército, sabei que é chegada a sua desolação. Quem estiver fora, não entra. Quem estiver dentro, não saia. Esses dias, que foi no ano 70, era um dia da vingança de Deus, do juízo de Deus, para que se cumprisse todas as coisas que foi escrito. Então, quem creu em Cristo, escapou de Jerusalém. Sim, mas a metade dos discípulos morreram todo mundo. Morreram porque Cristo chamou para eles morrer pelo Evangelho. E hoje, Simão, eu tenho que morrer pelo Evangelho? Não tem base para morrer pelo Evangelho hoje. Porque o Evangelho já foi pregado a todo mundo. Que o reino tinha chegado, agora eu vou morrer no reino. Que tolo sou eu. Eles morreram para entrar no reino. Agora eu morro depois que eu estou no reino. Não tem lógica isso. Então quem creu em Cristo passou daquele período de lei e transição. E escaparam pela boa mensagem que Jesus falou, foge. Se fosse arrebatamento, as pessoas iriam fugir para onde, meus irmãos? Arrebatamento era tirado de um lugar para o outro. Então quem creu em Cristo
passaram daquele período de tribulação que Jesus disse, assim como guardasse as palavras da lei ou do mandamento, do evangelho, eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo. Aí, Simar, o mundo ali, meus irmãos, era a terra habitada, onde o juízo iria passar. Se realmente você tem que aplicar essa palavra mundo para os dias de hoje, então você tem que aplicar Romanos capítulo 10, versículo 18, que Paulo diz que já tinha pregado o evangelho até os confins da terra e no mundo todo. Então era o mundo daquela época. Quem creu, Simar, escapou de Jerusalém. Outros morreram, deram a vida ali, os discípulos. E quem não creu, Simar, morreu ali 1.200.000, segundo Flávio Josefo, dentro de Jerusalém, no ano 70. Quando o templo foi destruído e se cumpriu o que Jesus falou. Valeu, meus irmãos. Melhor noite aí para vocês. Uma boa semana. E que Deus possa abrir o seu entendimento, o seu coração, para que você possa reinar em vida e em vitória, sem temer o mal, mas fazendo sempre o bem. Valeu?